Olá, estamos online. Não tem ninguém aí não, né? O que é isso? É pra você ter, viu? Ah, tá. Estamos online. Vamos ver se vai chegar alguém aqui, né? Olá, Ana. Tudo bem, Ana? Manuel. Ângela, quem é Ângela? Quem é Ângela, hein? Olá, tudo bem, Ana? É a Ana. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Todos vocês para a nossa live aí sobre o aborto, tá bom? Nós vamos tratar um pouquinho desse tema, partilhar um pouco. O Denner, Ana, Cássia, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos conversar um pouco aqui, quem sabe até um tempo para tirar algumas dúvidas. Lembrando aí, Iana, Luciana, saudade Luciana, tudo bem? Sabrina também entrou, Ana, Olivia, seja bem-vinda, Olivia. Muito bem. Lembrando, pessoal, que a minha formação é em psicologia, tá? Então, nós vamos tratar, sim, claro, de alguns argumentos aqui da medicina, né? Naquilo que enquanto pesquisa que a gente tem, mas nós vamos fazer uma abordagem mais voltada às questões mesmo lógicas que nós temos da defesa da vida, né, contrária ao aborto. Nós temos aí algumas pessoas que entraram. Mari, Danusa, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Vamos lá. Agora só mais um pouquinho, uns 2 minutinhos para ver se chega mais alguém, para a gente poder então conversar um pouco sobre esse assunto tão sério que nós não podemos ignorar, né? Muito bem, vamos começar, né? Vamos começar, a gente já divulgou, mandando os grupos aí que estamos online. E depois, se o pessoal quiser acompanhar em outro momento, vamos lá então. Vamos fazer uma oração, pedir a Nossa Senhora para nos abençoar nessa hora de partilha e de buscarmos mais conhecimento, né, sobre esse assunto tão importante que é a questão da legalização do aborto, tá bom? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a essa live que nós vamos fazer aqui. Foi uma live um pouco repentina, a gente decidiu ontem ter esse momento de partilha, porque também foi tudo muito repentino, na verdade, né? Tem poucos dias que a gente ficou sabendo que amanhã, sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal da nossa nação vai julgar a questão do aborto. Muita gente não sabe, você acha que é a questão do aborto, mas é o aborto em toda situação, aborto em qualquer momento da gestação. Não, e aí é a defesa de muitas pessoas que não, vocês estão enganados, a questão do aborto só se caso for constatado que a mãe tiver Zika vírus. Ou seja, se a mãe tem Zika vírus e não quer abortar, ela não vai abortar, ninguém vai obrigar ela a abortar, né? Mas as pessoas, e assim, eu acredito que a maioria das pessoas não são mal intencionadas, elas são talvez mal informadas, porque veja bem, a questão aqui não se trata de Zika vírus, a questão aqui é o precedente que se abre, né? Mais um precedente que se abre para avançar na legalização plena do aborto em nosso país. É óbvio que as pessoas que idealizam isso, as pessoas que são a favor do aborto, elas o são, a maioria dessas pessoas,
até o 9º mês da gestação. Essas pessoas elas não consideram a vida humana intrauterina, a vida gestacional. Então, quando nós falamos dessa questão do aborto, em caso de identificado, feito o diagnóstico da questão do Zika vírus, nós precisamos entender o seguinte: tudo bem, essa é a questão de amanhã, sim, mas não vão parar. Eles não vão parar. Já conseguiram em 2012 a questão da anencefalia, né? E não vão parar com isso. Eles querem avançar nessa agenda. E eu queria aqui fazer uma proposta. Tem muita coisa para falar, né? A gente poderia ficar horas e horas discutindo, falando, argumentando, porque é muito conteúdo, né? Mas eu queria dividir a nossa reflexão aqui, essa parte, digamos, de exposição da questão, em 3 momentos. Primeiro, eu queria falar aqui para vocês sobre uma perspectiva que não é religiosa, né? Eu até mandei num grupo nosso de São Luís do Maranhão. Uma pessoa me enviou me pedindo ajuda, me falando assim: Valdo, tem uma pessoa que está debatendo comigo, eu estou compartilhando os banners de vocês nas redes sociais, e tem uma pessoa aqui que entrou aqui, está discutindo comigo. Eu volto a dizer, a pessoa não é má intencionada nesse sentido, como eu disse, má informada, discutindo comigo sobre a questão do aborto, que ela é contra o aborto, mas que nesse caso que faz sentido e que tem que aprovar e tem que discutir isso mesmo. E aí ela disse que um dos argumentos que essa pessoa utilizou contra ela foi que você só utiliza discurso religioso. Porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque a igreja diz isso, a igreja diz aquilo. E aqui então, meus irmãos, nós precisamos sim fazer uma distinção, uma separação. Porque se você só tiver argumentos religiosos para condenar o aborto, a pessoa pode virar para você e falar: mas eu não acredito em Deus, mas eu não sou católico. E aí? Aí seus argumentos cessam, aí você não tem mais o que dizer. Como é isso? Então eu separei aqui, existem vários outros, mas eu separei aqui, ao meu ver, 5 motivos principais. E no grupo, tem pessoas que estão no grupo aqui, eu vou explicar melhor cada um desses itens, porque não dá para você colocar um textão enorme que as pessoas não vão ler, né, no WhatsApp. E como a nossa comunidade tem essa militância pró-vida, tem essa defesa da vida, né, e também, talvez até principalmente aqui no estado do Maranhão, que nós sabemos é um estado, pelo menos no ponto de vista do seu governante, né, com todo respeito à pessoa do governador, mas o partido que hoje ele assume, e provavelmente o pensamento ideológico dele, é um pensamento totalmente a favor do aborto, está dentre as pautas, né, seja do PT, do PCdoB, e destes partidos que visam sim a legalização do aborto, né? Isso faz parte da agenda desses partidos. Mas vamos lá, se tratando disso, aqui ainda mais a nossa comunidade precisa fazer uma ação de militância. As pessoas às vezes podem questionar, por exemplo, você está até aqui pensando assim: cara, no meio dessa pandemia, pessoa morrendo por conta de coronavírus, e aí vocês vão falar de aborto em caso de Zika vírus e tal. Vocês não deveriam falar de Covid? Primeiro, tá todo mundo falando desse negócio, né? Todo mundo falando de Covid, todo mundo falando disso, e acho que todo mundo, a maioria já saco cheio, né, desse assunto, e já há muita informação. A questão do aborto veio repentinamente, né? E já é um assunto que a gente estuda há muito tempo, né? Então é um assunto que a gente tem até mais domínio. E é claro, a vida deve ser defendida a todo momento. Mas eu pergunto para você: quem vai defender a vida de um bebê que está dentro da barriga da mãe? Ela não, mãe, talvez por dentro das circunstâncias que ela vive, talvez não está em condição também. Tem que ter aqueles, e estes somos nós, que estamos dispostos a dar nossa cara a tapa, discutir, eu sou a favor. Desculpa, se a pessoa deu um problema aqui que eu perdi. Se caso a pessoa sofreu um abuso, aí eu sou a favor. Então a gente precisa entrar também nesses pontos para a gente poder entender melhor por que ser
contra o aborto em qualquer circunstância, tá bom? Mas vamos lá, vamos progredir aqui. Eu quis falar isso só para você entender por que a Missão Maria de Nazaré está em meio a tudo isso falando de aborto. Porque nosso carisma é ser mãe, gerar e formar vida nova. Esse é o nosso carisma. E nós já estudamos muito sobre esse assunto e temos condição de falar sobre isso, de trazer esse assunto à tona e esclarecer as pessoas que estão confusas, certo? Vamos lá. Então eu coloquei no texto o seguinte, olha, 5 motivos não religiosos, nós vamos falar primeiro os motivos não religiosos, pelo qual eu sou contra o aborto em qualquer situação, tá bom? Então a primeira coisa, vamos lá. Em primeiro lugar, o direito à vida supera todos os outros direitos que temos garantidos pela Constituição, do qual podemos lutar, pois se não há vida, o que dirá saúde, educação, segurança, nós sabemos que são direitos constitucionais, certo? Direito à vida, o direito à educação, o direito à segurança, o direito à saúde. Mas eu pergunto para você, se a pessoa não tem o direito, em primeiro lugar, de existir, como é que você vai lutar por outros direitos? A gente vê muito uma luta por direitos, mas nós precisamos dar, em primeiro lugar, o direito a qualquer pessoa de existir. Aí você pode falar comigo, Valdo, mas ter uma existência que não é digna, ter uma vida complicada, ter uma doença, ter um problema cerebral, aí entro nessa questão também. Valdo, mas já foi discutida a questão do aborto em caso de crianças que têm anencefalia, ou seja, que têm a questão cerebral comprometida. E há estudos que comprovam que a mulher que tiver o Zika vírus, ela poderá, porque ninguém pode fazer uma afirmação absoluta sobre isso, tá? Mesmo tratando de ciência, tá? Ela poderá ter um comprometimento neste mesmo sentido e, portanto, nascer com um problema cerebral também, né? Em primeiro lugar, quem pode garantir? Quantos milagres a gente não vê? E aí que eu não estou entrando, veja bem, você vai falar, mas você já não está entrando na questão religiosa já. Não, quantas situações que a medicina não pode explicar? Estou entrando no mérito se é Deus, se não é Deus? Não. Eu estou dizendo que existem situações em que tudo indicava algo e no final das contas não deu certo, não foi aquilo. Que a recuperação foi outra. E aqui eu vou avançar nos argumentos, mas nós precisamos entender que todos temos que ter direito à existência. Uma coisa que não está aqui, então eu já quero falar sobre isso. Muitas pessoas querem defender a vida e usam o seguinte argumento. Elas dizem assim, usando aquela questão de Aristóteles, né, sobre o ato e a potência. O bebê, o embrião, ele é uma pessoa em potência, e a pessoa diz isso. A pessoa diz assim, para defender, para ser contra o aborto, a pessoa diz assim, não, o embrião é um ser humano em potência. Não, ele é um ser humano em ato, ele já é uma pessoa. O espermatozoide, o óvulo, esse sim é um ser humano em potência. Mas o embrião, quando já, porque gente, por que motivo? Vai falar, mas isso é uma definição da igreja. Não, a ciência diz que na união do espermatozoide com o óvulo, ali naquela célula ovo, mesmo se não houver anidação, que é aquele momento em que a célula ovo ali, às vezes ainda na trompa, ela vai nidar, vai colar ali no útero da mulher, mesmo nesse momento, mesmo sem haver anidação, já é uma vida. Por quê? Por que motivo já é uma vida? Eu tenho 3 filhos, um de 4, um de 2 e um de 5 meses. Pegar o meu filho de 5 meses, por exemplo, ou antes, né, 2, 3 dias de vida. Você pega um bebezinho desse, o que ele precisa para se desenvolver? O que ele precisa? Ele só precisa de 2 coisas fundamentais. 2 coisas. Ele precisa de alimento e ele precisa de um ambiente favorável. Só isso. Ah, mas ele precisa ser aquecido? Não, um ambiente favorável. Ah, mas ele precisa de amor? Não precisa necessariamente para se desenvolver, para ser alguém. Não precisa.
Tem muita criança que cresce sem amor, que o amor é fundamental, mas nesse sentido não é essencial. O essencial para que a pessoa se desenvolva, não estou falando para que ela se torne pessoa, não, ela já é, mas para que ela se desenvolva, ela precisa de alimento e de um ambiente favorável. E aí eu digo para você, o que você acha que um bebê dentro da barriga da mãe tem, além dessas duas coisas? O processo continua. Ele recebe da barriga da mãe um ambiente favorável e alimento. Assim que sai da barriga da mãe, a mesma coisa. Um ambiente favorável e alimento. O meu último filho, o João, nasceu de 7 meses. Sabe o que a pediatra disse? A pediatra disse o seguinte, eu não estou aqui querendo trazer coisas pessoais, não, estou dando um exemplo que eu vivi. Eu preciso exemplificar para ficar mais claro. A pediatra disse o seguinte, olha, ele nasceu, era para ele ter nascido dia 4 de janeiro desse ano, mas ele nasceu dia 4 de novembro. E ele nasceu dia 4 de novembro, aí você vai contabilizar, obviamente, o nascimento dele, o aniversário dele, dia 4 de novembro. Porém, existe a questão da idade cronológica, mas é o seguinte, a questão de vacina, a alimentação dele, isso a pediatra diz o seguinte, todo bebê que nasce de 9 meses, ele vai começar, por exemplo, a ter não só ter a amamentação exclusiva a partir do 6º mês. Então, até o 6º mês, a amamentação exclusiva é o que é recomendável, caso não aconteça nenhuma intercorrência. Mas no caso do meu filho, será a partir do 8º mês de vida, porque ele nasceu de 7 meses. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É como se nos 2 primeiros meses, a pediatra tratasse ele como se ele ainda estivesse na barriga da mãe. Mas é vida, é uma criança. Ou seja, é uma continuidade. Às vezes tem pessoas que pensam o seguinte, não, parece que há uma mágica que acontece, e tem pessoas que não acreditam em Deus e acreditam em mágica. Isso é curioso. Parece que é uma mágica que acontece que dentro da barriga da mãe não é vida. Mas aí depois que passa pelo o canal mágico, o chamado canal vaginal, ou pela cesárea, seja como for, cortou o cordão umbilical, é vida. Cortou o cordão umbilical, se torna do nada. Gente, isso é mágica. Isso é mágica. Isso não é medicina, isso não é ciência. Então, por que dentro da barriga da mãe não é vida? E aí você fala, não, gente, a gente considera como vida sim. A gente considera como vida. Não considera como vida lá no começo. Calma. Eles querem avançar. Eu quero ir para o segundo ponto aqui. O primeiro ponto é o valor constitucional da vida, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí vamos para o segundo ponto aqui. Não se trata aqui de justificar o aborto em caso de estupro, doença ou malformação. Quero aqui até aproveitar para falar da questão do estupro também, que é extremamente polêmico, mas eu não tenho medo de falar. Existe uma agenda, uma meta para se alcançar o aborto até o 9º mês. Como encontraram resistência no Brasil, essas organizações e fundações que têm interesse no aborto, e aqui, qual o interesse que eles têm? Que fundações são essas? Nós podemos aprofundar nisso também. Mas tem várias fundações, organizações, a própria OMS, que se declarou recentemente, né, a questão da necessidade do aborto também. Qual o interesse delas? É o interesse de controle de natalidade. Tem pessoas muito preocupadas, porque nasce muita gente, tem que controlar a natalidade. Pessoas que ainda pensam naquele malthusianismo, né, de que os alimentos crescem em escala aritmética, as pessoas em escala geométrica, vai chegar um tempo que não vai ter comida para todo mundo. Existem essas ilusões até hoje, por incrível que pareça, um neomalthusianismo. Então existe esse pensamento de controle de natalidade, né? Finalidades econômicas também, né? Ou seja, é melhor você controlar uma família, vai ter mais sucesso econômico se ela tiver menos bocas para alimentar. Esse é o pensamento egoísta, né? E comerciais, não se enganem, tem pessoas extremamente interessadas, como por exemplo a indústria farmacêutica, e como por exemplo tantas organizações interessadas pelo feto, interessadas pelo embrião, que é uma potência ali para estudos, para se construir remédios, e tantas outras coisas, né? Se fala até de cosméticos e tantas outras coisas, barbaridades, não cabe aqui para render, né? Para polemizar.
A questão é, existe sim interesses comerciais, existem interesses financeiros, principalmente dos governos, e existem interesses sim das organizações, das fundações, como Fundação Rockefeller, como Fundação Bill e Melinda Gates, como tantas outras fundações, Fundação Ford, e aqui a gente poderia aprofundar nos documentos deles, que falam sobre o controle de natalidade. Mas não vai dar tempo nessa live, mas estou à disposição para compartilhar todo o conteúdo que nós temos aqui, podem ficar tranquilos, isso não é teoria da conspiração, como muitos dizem, isso não, isso eu garanto, está no documento deles, eles propondo o aborto, ninguém tem vergonha de defender o aborto não, gente. Ah, mas não é possível, tem muita gente, de forma clara, defender o aborto. Tem uns até que utilizam o título de católicas pelo direito de abortar. Pense nisso. Católicas pelo direito de abortar é o nome de uma organização não governamental que defende o aborto. Isso não é brincadeira, gente. Tem muitas pessoas interessadas. Clínica de aborto dá dinheiro. Clínica de aborto dá dinheiro. Quanto tempo você acha que um médico gasta para fazer o aborto de uma pessoa? De uma mulher? É coisa rápida e ganha muito dinheiro. Então ele faz inúmeros abortos. Eu posso compartilhar com vocês aqui vídeos, como por exemplo, o vídeo de um médico americano que por muito tempo fez aborto, e ele inclusive relata que chegou a fazer milhares de abortos. E sabe como que ele se tornou uma pessoa contrária ao aborto? Quando surgiu o ultrassom. Com o surgimento do ultrassom, ele viu a reação de um feto no momento do aborto. E naquele momento que ele viu o feto sofrer, ter reações para tentar sobreviver, ele abandonou toda a militância pró-aborto que ele tinha. Eu posso compartilhar com vocês aqui facilmente, o Grito Silencioso, que é um vídeo, digita aí Grito Silencioso no YouTube, você vai achar facilmente, é um vídeo antigo até, mas que vale muito a pena, 30 minutos, e você vai se convencer, pessoas deixaram de abortar vendo esse vídeo, tá? E tem tantos outros, o filme Não Planejado, que arrebentou as bilheterias dos Estados Unidos e que muito poucas pessoas sabem, filme recente, do ano passado, retrasado, está disponível também, acho que no YouTube tem disponível. Mas gente, são pessoas poderosas demais que nós estamos falando, são pessoas poderosas demais, que querem a todo custo implantar o aborto no Brasil. Sabe como é que conseguiram implantar o aborto em países da África? Disseram o seguinte: vocês aprovam o aborto e nós injetamos dinheiro no país. Nós injetamos dinheiro e vocês aprovam o aborto. Compraram a legalização do aborto em vários países da África. E isso acontece justamente por causa dessa militância. E aí os interesses, como eu disse, existe interesse revolucionário, sim, ideológico, do prazer. Eu quero fazer sexo e não quero preocupar com as consequências do sexo. Então, aborto neles, Melhor ter que usar preservativo, ter que usar pílula. Não, aborto, vai lá, aborto neles. Então, interesse ideológico, hedonista. Mas existem também os interesses econômicos, comerciais. Muito bem, mas vamos avançar. Esse é só o segundo ponto, são 5, Como encontraram resistência no Brasil, já disse. Estão indo aos poucos, criando precedentes para avançarem com a agenda. Os próximos serão as crianças com síndrome de Down. Foi assim em outros países. Posso pegar aqui para vocês aqui, vocês façam pesquisa simples no Google, países em que foi aprovado o aborto em crianças com síndrome de Down, porque a síndrome de Down é uma síndrome que é possível identificá-la no período gestacional. E aí a mãe fala: eu não quero ter um filho com uma síndrome de Down, meu Deus, se eu vou passar com isso, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Como se a criança de síndrome de Down ela tivesse menos direito a viver, a existir. Então em países, por exemplo, como a Dinamarca, países da Europa, vários deles, muitos estados nos Estados Unidos aprovaram o aborto em caso de diagnóstico de síndrome de Down. Será o próximo passo. E aí, quem já conviveu com uma criança com síndrome de Down, quem já teve a oportunidade de ter a graça de uma criança assim, com a síndrome de Down na família, sabe o que é, o que significa a transformação dentro de casa. Eu conheço vários testemunhos e querem matar as crianças porque elas têm uma questão, uma síndrome, porque ela não é igual a você, porque ela visivelmente é diferente de você e ela merece morrer. Gente, isso não é pouca coisa, isso é muito sério.
Ou nós defendemos o aborto com todas as nossas forças, sem criação de precedente, sem não, nesse caso tudo bem, mas nesse caso não, nesse caso, como assim? E aí vamos falar então da questão do estupro, né? A mulher foi estuprada, ela foi violentada, ela merece, ela tem que abortar, ela vai ter o filho de um estuprador. E eu sei que aí é o caso, né, que as pessoas saem aqui agora e depois vão ficar falando mal de mim, me somarizando, é um absurdo, é um absurdo. Não, mas raciocine, vamos raciocinar. O que é um estupro? O que é um estupro? O estupro é quando uma pessoa, ela é violentada, pode ser uma mulher ou até um homem, violentada de forma agressiva, abusiva, por alguém, sem que essa pessoa possa ou consiga se defender desse agressor. Eu pergunto para você, o que é um aborto? O aborto não é uma violência abusiva contra alguém que não pode se defender? Eu pergunto para uma mulher que sofreu essa violência terrível, esse canalha tem que ir para a cadeia, passa o resto da vida dele na cadeia, quem está defendendo aqui, quem faz esse tipo de coisa horrorosa, ridícula? Não! Ele tem que sofrer as consequências sim, pagando pela justiça. Mas essa mulher que sofreu essa violência tem que ser cuidada. E não é o aborto que vai resolver esse trauma. E aí eu posso falar com um psicólogo. Abortando, ela vai eliminar do cérebro dela o abuso que ela sofreu. Ela vai reproduzir a violência que ela sofreu numa outra violência. Raciocínio. Porque aí, Valdo, se coloque no lugar. Se fosse a sua esposa, pode pensar isso também. E se fosse a sua esposa que tivesse sido estuprada e tivesse o filho de um estuprador, e aí como seria? Meus amigos, eu digo aqui sem medo, se acontecer comigo, se Deus quiser que aconteça alguma coisa assim, Deus me livre disso, Deus livre qualquer um de nós de uma coisa terrível dessa. Mas essa criança não tem culpa. Essa criança não tem culpa. Nós precisamos entender as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar. Mas vamos avançar. Terceiro ponto. Nós estamos aqui gritando e nos importando porque os bebês não podem fazer isso por eles mesmos. Mas por que vocês ficam nessa militância toda, nesse barulho todo? É só, se a mulher não quiser, ela não aborta, pronto, deixa a pessoa ter o direito, meu corpo, minhas regras, não é assim. E o direito da criança, o problema, veja, existem muitos movimentos feministas, por exemplo, lutando pela questão da mulher, pelo direito da mulher de abortar, dizendo que isso é uma questão de saúde reprodutora. Eu te pergunto, usar o termo saúde para definir aborto, o que é saúde? Você sabe que saúde, a raiz da palavra saúde do latim salus, vem de salvação. E que o médico tem que, por obrigação moral, salvar a vida. E saúde e salvação caminham juntos. A raiz é a mesma, a etimologia da palavra. E como que eu vou provocar saúde matando? Não cola isso, não dá para chamar aborto uma questão de saúde reprodutiva, uma questão de saúde pública. A palavra saúde não pode ser utilizada para definir aborto. E aí me perguntam, mas se você é homem, você não pode falar nada, você é homem. Por que eu não posso falar? A maioria dos juízes do Supremo são homens, são 2 mulheres, até onde eu sei. E aí? Eles não podem falar nada. Mas vão falar, mas vão se posicionar, se acham no direito de julgar essa matéria. Quarto ponto, dizer que uma mãe pode decidir interromper uma gravidez, matar seu filho, sinônimo, por motivos de doença, ou porque a criança não atende os padrões da sociedade, é um ato de eugenia. Eugenia. Procura aí o que é eugenia. Sabe que a questão da eugenia se tomou destaque foi no nazismo. Ou ninguém aqui nunca ouviu falar
do desejo de Hitler pela raça ariana, a raça pura, por que os judeus eram mortos? Tem várias teorias que falam, porque o judeu dominava a economia da Alemanha na época, e os bancos eram todos dos judeus, tem muita coisa, né? Que Hitler, quando foi preso, ele escreveu um livro falando que a origem de todos os males da humanidade é por causa dos judeus, né? Enfim, teoria. Mas Hitler acreditava sim, como muitos acreditavam, que os alemães eram e que muitos outros deveriam ser extintos. Muita gente critica o nazismo. Se você quiser xingar alguém, você chama ele de nazista, né? Se você xingar alguém de verdade, você fala, eu sou nazista, não é assim? Voltou, acho que voltou, né? Sabe porque na minha tela aqui deu um probleminha. É um combate espiritual, rezam aí, gente, né? Mas antes de falar de oração, vamos falar da parte médica mesmo, dos argumentos não religiosos, tá? Espera lá. Quinto ponto, pra gente fechar essa parte então. Dizer que o aborto é pelo bem da criança, esse é um outro discurso, né? Tem coisa, gente, que não dá, e aqui eu só estou utilizando, vamos ser sinceros, nós só estamos utilizando aqui a luz racional, a luz natural da razão. Aqui é só razão, não tem questão de fé aqui não, aqui é só razão, por enquanto. Isso aqui é para os ateus, para os que não têm fé, ou para aqueles que têm fé, mas precisam de argumentos científicos, né? Mais plausíveis, digamos assim. Mas dizer que o aborto é pelo bem da criança é uma afirmação egoísta. Pelo bem da criança? Pois como posso decidir se um outro vai preferir nunca ter nascido do que ter uma vida limitada? E quem pode afirmar com toda certeza que será assim? Quem pode afirmar que uma mãe que teve o Zika vírus, que com certeza absoluta o filho dela vai ter um problema? Quem pode afirmar isso? Certeza absoluta? Com probabilidade tudo bem, mas certeza absoluta? E aí, mesmo se tivesse alguma limitação, seja ela qual for, eu posso decidir que o melhor para aquela criança é não existir. Gente, Deus inspirou essa frase no meu coração. Eu fiz um vídeo com essa frase, porque para mim ela resume tudo. Eu disse o seguinte, qualquer pessoa que não tiver sido alienada ou confundida pelo hedonismo, pela busca do prazer desse mundo, é capaz de afirmar que é melhor ter uma vida difícil do que nunca ter tido a oportunidade de viver. Qualquer pessoa, pensa você, meu amigo, se você tiver 2 neurônios, desculpa, tá? Pode parecer um certo cinismo, né? Mas veja, uma pessoa que não estiver sendo alienada, contaminada com esse tipo de pensamento, se ela raciocina da seguinte forma, veja bem, eu prefiro, você tem 2 opções, só 2. Eu vou nascer, mas eu vou nascer com algum problema, eu vou nascer numa família paupérrima, vou ser o 10º filho de uma família, né? Pobre de maré descer. Mas eu tenho a oportunidade, eu tenho, quantas pessoas, quantos casos de superação que nós conhecemos, meu Deus do céu, quantos exemplos de pessoas que nasceram sem um braço, sem uma perna, com algum comprometimento. Beethoven, gente, se a mãe de Beethoven tivesse abortado, o que seria da música clássica? Pensa só, que defasagem. Mas Beethoven nasceu com comprometimento. E tantos outros exemplos, né? Recentemente eu vi, por exemplo, Cristiano Ronaldo havia dito que o médico da mãe tinha cogitado a possibilidade do aborto, e a mãe disse que não, ao médico. E tantos outros casos aqui, né? Poderia exemplificar, mas isso aqui poderia cair num certo sentimentalismo, num certo personalismo, mas não é isso. Vamos tratar a questão de forma genérica, né? Você vai dizer que você prefere não existir do que existir numa situação difícil de vida, tendo a oportunidade de dar a volta por cima? Você vai ser aquele adolescente, sério, você vai ser aquele adolescente que no momento de raiva vira para a mãe e fala assim: eu não pedi para nascer,
É esse o posicionamento? Veja o tamanho da imaturidade dessa questão. É melhor a pessoa não existir do que sofrer muito. Vai sofrer demais. Você quer decidir por isso mesmo. Tudo bem, você já nasceu, né? Você já nasceu. Parabéns. E quem quer nascer? Há muitos que querem nascer, mas eles não têm como dizer. Nós estamos aqui por eles. Tem muita gente que acha que heroísmo é só pular na frente de um carro que vai atropelar uma senhora e você empurrar ela para longe e ser atropelado no lugar dela. Que heroísmo é fazer como aquele médico, aquele padre, né? Na Europa, que parece que tinha alguns respiradores somente, e aí ele ofereceu para um jovem o respirador e ele ficou sem e ele morreu. Um Marte, talvez, do nosso tempo, um herói. Mas não é só isso, não. Herói é aquele que defende também a vida, que quer viver, que quer existir, que quer vir à tona. Nós teremos sim assumir esta luta, que é também heróica e está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pessoas se levantando por essa causa. É claro, meus irmãos, nós devemos defender a vida sempre, em qualquer situação. Defender a vida, por exemplo, está sendo ameaçada por essa enfermidade do momento. Defender a vida em toda situação, precisamos defender a vida sim. Agora, eu te digo, tudo bem, nós devemos defender a vida, sempre. Mas eu digo para você, você pode defender a própria vida, concorda? O seu pai, a sua mãe, né? Amigos, enfim. Mas quem vai defender a vida dessa criança? Dentro da barriga da mãe, que uma mãe, porque foi mal informada ou porque está passando por um momento muito difícil, acha que não vai conseguir. Sabe que essa mãe precisa de apoio, essa mãe precisa de ajuda. Meus irmãos, se toda a energia que se gasta para se promover o aborto fosse gasto para ajudar estas mulheres a terem os seus filhos, não precisava de aborto. E aqui nós dizemos para toda e qualquer mulher que pense em abortar, tenha o seu filho. É melhor você ter o seu filho e colocar num abrigo do que você matá-lo. É possível que você nunca se recupere, psicologicamente falando. Quantos casos de mulheres que sonham com a criança que abortou e depois tem que procurar se reconciliar consigo mesmo, um sentimento de culpa, um trabalho psicológico que leva anos. Nós estamos aqui pelas mulheres também. Nós estamos aqui também por essas mulheres. Agora eu digo para as feministas que lutam por essas mulheres também. 50% desses bebês que vão ser abortados possivelmente são mulheres. E aí, feminismo? Onde cabe o feminismo para defender estas mulheres? E estas mulheres estão dentro da barriga das mães, não merecem defesa? Em defensoria pública, que levou para o Supremo Tribunal Federal essa questão. E aqui eu não quero dizer nem da defensoria, não, gente, vamos pensar além. Existe um movimento muito maior. A defensoria pública é pequena, tanto que foi manipulada para ser somente um instrumento. E quantas pessoas como nós são manipuladas para serem também um instrumento, para difundir essa ideia de que o aborto não só é algo bom, mas é necessário. É uma questão de saúde pública. E a gente vê isso na mídia o tempo inteiro. Você quer, por exemplo, um médico mais influente do Dr. Drauzio Varella, a favor do aborto? Um médico influente. Meu Deus, e tantos outros. E especialistas e médicos e tantos outros. Alguns que nem têm interesse nenhum no sentido financeiro, não. Mas porque se deixaram levar por esse tipo de pensamento, né? Muito bem, nós temos levou maior parte do nosso tempo, né, essa reflexão, mas eu queria aqui também avançar, meus irmãos, eu estou chamando vocês de meus irmãos, né, e aí tem gente falando assim, mas
Aí, tá vendo? É discurso religioso, né? Discurso religioso. Então vamos entrar no discurso religioso aqui agora, tá? Vamos começar com aquela passagenzinha, você que é cristão, tá? Aquela passagenzinha de Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam posse hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Tem muita gente que vai dizer que na Bíblia não fala nada de defender a vida, não fala nada contra o aborto, né? João Paulo II, ele diz o seguinte no Evangelho Vitae, né? O Evangelho da Vida: dentre todos os crimes que o homem pode cometer contra a vida, o aborto provocado, e aqui é importante dizer, né, gente, existem abortos que são espontâneos, pelo amor de Deus, né? Ele vai ficar se culpando porque um aborto aconteceu, pelo amor de Deus, né? Tem casos sim que o aborto aconteceu infelizmente, ou né, a gestação não progrediu, isso é um outro caso, pelo amor de Deus, todo mundo aqui entendeu isso, né? É o aborto provocado, né? Apresenta características que o tornam particularmente perverso e abominável. Gente, tem gente que pensa, mas o aborto, mas é uma coisa pequena. Como é que nós queremos falar de paz? Como é que nós queremos defender o amor se nós somos a favor de uma mãe que vai matar o seu filho? Uma mãe. Como é que você vai defender a vida em qualquer outra circunstância? Me diz. Mas vamos avançar aqui. Há uma questão, né? Muitas pessoas vão levantar, por exemplo, a questão assim: mas quando que começa a vida, afinal de contas? Essa é uma grande questão, né? Mas quando que começa a vida? Porque a ciência, até pouco tempo, até ser manipulada por essas organizações não governamentais, por essas fundações, nos tratados de embriologia, sempre disseram que a vida começa na fecundação. Sempre disseram isso. Sempre foi uma verdade. Agora essa verdade muda, né? De acordo com o soprar dos ventos. E hoje não é colocado mais dessa forma. Utiliza-se uma nomenclatura que quer confundir as pessoas, de que a vida acontece, é depois que o cérebro é formado, que é depois disso ou daquilo, né? Vão criando situações. Mas veja, o único fenômeno que de fato é uma mudança substancial no ser é o momento da fecundação, onde ali há um óvulo se unindo a um espermatozoide, diferentes, se unindo e tornando ali um ser da potência para o ato naquele momento. E como eu disse e repito, a única coisa que essa célula ovo e que um bebê no meu colo de 1-2 meses precisam é de alimento e de um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. O resto ele faz, a natureza cuida, como se diz, né? Quando começa a vida? É que a ciência já determinou quando começa a vida. Ciências experimentais demonstraram nos últimos anos que a existência de um ser humano começa na formação da fecundação, quando o zigoto forma sua própria identidade genética, a partir da herança recebida pelos seus pais. E seu material genético está em condição de começar seu desenvolvimento. A biologia mostra que com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide começa a existir um novo ser vivo, uma pessoa, um ser humano. A biologia molecular, a embriologia médica e a genética oferecem muita luz para resolver a antiga pergunta sobre o início de cada vida humana. A ciência garante hoje que a vida começa com a fusão do espermatozoide e do óvulo, chamado de fecundação, do latim fecundare, que significa fertilizar. E aí você pode pegar, você fala, me mostra uma bibliografia. Você pode procurar, por exemplo, o manual clássico de Langman, né, da embriologia médica, e aqui eu vou citá-lo, tá bom? Está escrito: uma vez que o espermatozoide ingressa no gameta feminino, os núcleos masculino e feminino entram em contato íntimo e replicam o seu DNA, e essa união gera uma nova célula chamada zigoto, ou seja, uma nova vida. Essa nova célula possui uma identidade genética própria, diferente da que pertence aos que transmitem a vida, e a capacidade de regular o seu próprio desenvolvimento. E aí esse é o ponto fundamental. Aquela célula ovo, ela tem a capacidade de regular o seu próprio desenvolvimento. Não depende de mais nada. Se tiver alimento e um ambiente favorável, pronto.
irá se desenvolver, né? Como eu disse, por exemplo, meu filho de 7 meses, que é como se ele tivesse 2 meses fora da barriga da mãe, mas como se tivesse, e se desenvolveu, porque teve uma alimentação e um ambiente favorável para a etapa da sua vida, o qual, se não for interrompido, passará por cada um dos estágios evolutivos do ser vivo até a sua morte natural. Pergunta: o que um bebê no útero da mãe precisa para desenvolver? Resposta eu já dei: alimento e um ambiente favorável, né? Nesse caso, eu pergunto: qual seria a diferença substancial entre uma criança no ventre da sua mãe, em qualquer tempo de gestação, e um bebê recém-nascido? E aí eu entro naquela historinha, né? Do médico, o médico, graças a Deus, pró-vida, que recebeu uma mãe com uma criança no colo e grávida, dizendo: médico, doutor, eu quero abortar, porque eu não consigo de 2 crianças, então, eu já tenho essa aqui no meu colo, eu não consigo, eu não dou conta, estou com tantos meses de gestação, eu preciso tirar essa criança, porque eu não dou conta de ter mais um filho, eu surto, eu fico louca. Então o doutor olhou para aquilo e disse: olha, vamos fazer o seguinte, você quer abortar, está decidido, não está? Você só consegue ter um filho, não é? Só consegue ter um filho. Então vamos fazer o seguinte então, a gente pega esse bebê que está no seu colo e a gente mata ele, porque veja bem, se a gente matar o filho seu que está no colo, esse bebê que está dentro da sua barriga, ele vai se desenvolver naturalmente e daqui a pouco está no seu colo também. E aí o melhor é que você não corre risco nenhum, porque toda cirurgia, todo tipo de processo, né, nesse sentido tem risco, você vai ter um risco, se eu tirar esse seu bebê, o aborto, né? Ainda mais no seu período gestacional, já está ali no 4º, 5º mês, você vai sofrer, vai passar por uma situação difícil. Vamos tirar, vamos matar esse. Não, esse bebê não, está dando no meu colo, esse aqui eu já amo, Mas depois de argumentar, ela entendeu o recado do doutor. Então, precisamos ter esta visão também, né? Aqui 10 semanas de vida, 12 semanas de vida. E aí eu entro na questão do aborto é saúde, né? Aborto é saúde. E aí eu até printei ali, né, no slide, a etimologia, a origem gramatical da palavra saúde é salvação, salvar. Se a palavra saúde provém de salvação, conservação da vida. Eu printei a tela ali, ó. Você digita saúde, definição de saúde no seu Google aí, vai estar lá conservação da vida. Isso define saúde. Como que eu posso dizer que o aborto é uma questão de saúde pública? Se eu não vou conservar a vida, eu vou eliminar a vida, eu vou interromper a vida, como eu posso dizer que aborto é saúde? Isso é uma questão de manipulação linguística. Querem manipular a sociedade com linguagem. Eu mudo o sentido das palavras. Você pode pesquisar também um senhor médico, o responsável por descobrir a síndrome de Down, da qual eu inclusive falei aqui. Eu não sei pronunciar o nome, que eu não sei francês, né? Então é Jérôme Lejeune. Ele diz o seguinte: hoje perdi o meu prêmio Nobel, disse ele, por ter se oposto, por ter sido contrário ao aborto. E eu não vou ler tudo, mas você pode fazer uma pesquisa sobre esse senhor, tá bom? Você pode... Desculpa aí, gente, tem um celular tocando aqui. Então você pode fazer essa pesquisa, né, desse doutor responsável, né, que descobriu Jérôme, que descobriu a questão da síndrome de Down, né? Ele tem uma frase que diz assim: a vida começa no mesmo instante da concepção. Frase dele: quando os cromossomos da mãe e as do pai se unem para formar um novo ser humano que é absolutamente único, aquele ser, nenhum é igual a ele, ele é único, certo? Diz aquele doutor. E também aqui a gente tem uma frase do Papa João Paulo II, que a gente tratou da questão da razão, da luz da razão, e agora a gente precisa tratar da luz sobrenatural, da graça, da fé, para que a gente alcance, como João Paulo II disse na sua encíclica Fé e Razão, a fé e a razão constituem como que 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para contemplar a verdade. Então nós precisamos também ter a luz tanto a luz da razão quanto da fé. Agora eu queria chamar a atenção para esse slide aqui, ó. Dr. Bernard Nathanson, pesquise sobre esse sujeito.
pesquise o vídeo. Se você quiser ter propriedade sobre o assunto, conversar com isso na sua família, no grupo da família, não fala para você brigar com ninguém não, mas para você não ser manipulado, para você não vir com aquele papinho de se for em caso X eu sou a favor do aborto. Depende, né? Depende. A pessoa quando não sabe, não tem propriedade, ela fala depende, né? É relativo. Cada um decide, né? Como se a verdade não existisse. Cada um decide quando que a vida nasce, se quer ter um filho ou se não quer ter, né? Todo mundo quer o prazer, né? O prazer todo mundo quer, mas ninguém quer. Todo mundo quer o sexo, mas ninguém quer a consequência do sexo. Todo mundo quer o prazer, mas não quer a consequência. Isso é imaturidade, isso é irresponsabilidade. Vamos viver uma vida mais virtuosa, buscar virtudes, saber com quem eu me relaciono, me relacionar no momento certo. Existem tantas outras soluções mais cabíveis, mais corretas para se ter uma vida ordenada, para se buscar a vida no momento certo, na hora certa, né? Mas querem soluções rápidas. Esse é o mundo que a gente vive, né? É melhor eliminar, né? Você já viu naquela passagem, eu já estou falando de fé, quando aquilo a gente viu agora na paixão de Cristo, né? Há uma frase, se eu não me engano, de Caifás ou de Anás, que diz assim: vocês não entenderam? É melhor que um morra para a salvação de muitos. Tem pessoas que têm essa visão de Caifás, de Anás. É melhor que morra para que a família viva melhor, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu não tenha problemas, né? Isso é puro egoísmo. Essa é a nossa sociedade. Procure por esse sujeito. Dr. Bernard Nathanson foi um dos fundadores da NADAO. O que é a NADAO? Que hoje é a Liga Nacional do Direito ao Aborto. Ele foi um dos fundadores, né? Fundou em 1969 nos Estados Unidos, e ele foi por 2 anos o diretor da maior clínica de aborto do mundo e compôs o núcleo que concedeu a legalização do aborto nos Estados Unidos. Até que aconteceu uma situação, eu acho que eu disse aqui já. Sabe o que aconteceu? Ele transformou a sua opinião a partir do momento em que ele teve a experiência com o ultrassom. E ele diz, né? Então, os maiores defensores da vida, ele se tornou um dos maiores defensores da vida quando, após a chegada do ultrassom, fez a verificação de uma vida intrauterina. Quando ele viu uma vida dentro da barriga da mãe, ele se tornou contrário ao aborto. Ele viu a vida lá dentro. Ele não tinha consciência, talvez por ser homem, talvez, né? Não viveu isso enquanto dentro dele, mas quando ele viu, ele foi um honesto, ele foi um cientista honesto, ele viu, ele falou, não, isso aqui não, isso está errado, é uma vida. Veja o vídeo dele, que inclusive compartilhei, né? O vídeo dele, justamente fala, um grito silencioso, se eu não me engano, isso, um grito silencioso, está no YouTube, 30 minutos, veja, um vídeo antigo, mas que explica todo o testemunho dele. E vale muito a pena, né? E ele diz, gente, olha só, olha o que ele diz. Existem 3 táticas que essas indústrias querem realizar para a legalização do aborto. 3 táticas. Primeiro, a tática de ganhar a simpatia dos meios de comunicação. Será que conseguiram, hein? Aqui no Brasil? Será? Segunda tática, a de atacar o catolicismo. E não diz cristianismo não, diz catolicismo, atacar o catolicismo. Será que estão conseguindo atacar o catolicismo? Será que dentro da igreja católica existem pessoas que são a favor do aborto? Será? Terceiro, a tática de degrenir e suprimir toda a evidência de que a vida se inicia na concepção. Será que conseguiram também tirar dos livros de embriologia? Quem estuda medicina hoje? Gente, eles conseguiram. Entraram na mente das pessoas com esse discurso de que o aborto é necessário. E aqui o que está por trás do aborto, e aí a gente renderia aqui muito, é só você fazer uma pesquisa sincera, né? Filme não planejado, procure por esse filme não planejado, recomendando para vocês aqui, né? Talvez você tenha até uma certa dificuldade, porque ele foi foi rechaçado, né? As pessoas, como eu disse, a indústria farmacêutica é muito forte, né? A Planet Planton, não sei o nome exato, né, que é a maior clínica de aborto no mundo, que inclusive tem incentivado, movimentado, militado na ONU e principalmente na OMS para que se legalize o aborto, para estimular o aborto, né? Com certeza estão por trás de todo esse movimento no Brasil também. Diz de uma mulher também, veja bem, olha a história dela, né? A Amy Johnson.
Ela era uma das diretoras da Planned Parenthood, que é essa clínica famosa de aborto, talvez uma das maiores do mundo. E ela foi... o filme conta a história dela, a mudança de opinião dela, que ela teve uma experiência também no ultrassom lá, foi feito um aborto onde um instrumento de sucção suga, tem vídeos aí, né? A gente até evita um pouco passar, porque de fato é algo horrível, né, de se ver, é um assassinato, né, sangue frio, e ele suga aquele feto dentro da barriga da mãe, e a hora que ela vê a criança, é impressionante, porque o feto, o bebê, ele faz um movimento de querer se defender, porque é um discurso de que o bebê não sofre com o aborto. É uma mentira. É uma mentira. Só quem não quer ver para não perceber que isso é uma mentira, é uma falácia. E aí aquele bebê então luta pela vida e depois é sugado por aquele instrumento, e ela naquele momento passa por uma crise tremenda até se tornar hoje uma das maiores ativistas pró-vida nos Estados Unidos. E aí até que ponto a legalização do aborto pode chegar, gente? Aí se você fizer uma pesquisa mais profunda, for na Deep Web, se você mergulhar fundo no submundo da internet, sabe o que você vai ver? Cosmético de feto, sopa de feto, feto sendo utilizado para produto de higiene, de beleza, para pesquisas e tantas outras. Tem muita gente interessada no aborto, meus amigos, e é um interesse comercial, é um interesse financeiro. Não sejam manipulados, não se deixam levar por esse pensamento. Para terminar, né, nosso tempo já está esgotando, quero terminar com uma frase, uma fala daquela que para mim é a pessoa que melhor, que mais lutou talvez, né, contra o aborto enquanto esteve viva. Eu vou dizer a frase, depois eu digo quem foi. O mundo que Deus nos deu é mais do que suficiente, diz ela, segundo os cientistas e pesquisadores, para todos. Existe riqueza mais do que sobra para todos. Só é uma questão de reparti-la bem, sem egoísmo. O aborto pode ser combatido mediante a adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim. Não rejeitarei uma só criança que vão nascer, que as dê a mim. Encontrarei uns pais para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer, nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico, ninguém, nunca, jamais, em nenhum caso. Se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer com que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem, muito felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança, e o medo é sempre uma grande pobreza. Madre Teresa de Calcutá, no discurso da Conferência sobre a População e Desenvolvimento do Cairo. Madre Teresa de Calcutá, aquela que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutá, que quando foi perguntado para ela, o que Madre Teresa, na sua opinião, deve ser feito para alcançar a paz no mundo, ela disse: volta para casa e ama a sua família. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos lutar pela vida em toda e qualquer circunstância. E nós estamos aqui para falar, porque amanhã uma grande injustiça pode acontecer. Mais uma, que em 2012 já aconteceu com os anencéfalos. Querem avançar. Volto a dizer, os próximos serão as crianças com síndrome de Down. Foi assim nos outros países também. Até chegarem ao 9º mês, como em muitos países também. Aborto até o 9º mês. Não vamos permitir. Nós não vamos deixar. Nós vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado por você que ficou aqui. Reproduza isso, né? Pesquise, estude, e se você tiver o meu contato, pode me pedir que eu envio tudo isso para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Deus abençoe, e vamos ficar em oração para que Deus nos proteja do aborto.